Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Rádio Luz Radiônica aqui pelo Instagram. Hoje, 10 de maio, nós estamos aqui para o nosso podcast da Lei da Atração com o nosso querido professor Carlos Magalhães. E aí, vocês ouviram as reflexões do professor Carlos Magalhães nesse mês de abril? E também o mês agora, né, de maio. Então, se você ainda não viu, você pode correr lá, assistir aqui pelo Instagram ou também no canal do YouTube. A gente está fazendo também no canal do YouTube, no horário do programa das 10 horas, Missão Ser Feliz. A gente está colocando aqui as lives que estão gravadas aqui no Instagram para as pessoas assistirem e poderem compartilhar também pelo YouTube. Então, eu queria perguntar para vocês, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Isso é importante para nós, por quê? Porque às vezes a gente não tem, né, essa, como é que eu posso dizer, esse feedback, né? Então, se puder falar pra gente, agradeço. Oi, Luísa, tudo bem com você? Oi, Fábio, tudo bem? Gratidão por vocês estarem aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá boa a imagem? E... Ah, então tá bom. Agradeço, viu, gente? É porque a gente não tem, né, o feedback. Daqui a pouco o professor Carlos Magalhães vai vir aqui, vai tirar as dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas também sobre lei da atração, quiser saber um pouco mais, pode fazer a pergunta aqui embaixo, que conforme nós vamos nos falando, a gente comenta, tá bom? Enquanto isso, quero falar para vocês que as 3 reflexões que o professor Carlos Magalhães fez conosco aqui foi no dia 19 de abril, que é Eu Sou Capaz. A segunda reflexão foi no dia 26 do 4, né? O que a solidão me ensinou. E a terceira reflexão foi como está seu nível de energia, que foi da semana passada. Então, eu quero falar para vocês, se vocês não assistiram, se vocês quiserem saber um pouco mais, até também participar, né, das lives aqui conosco, ao vivo, pode ficar à vontade para perguntar para nós. Deixa eu ver se consigo adicionar o professor Carlos Magalhães. E vamos ver se ele entrar. Acho que tem bastante pergunta. Enquanto o professor não entra, eu quero fazer um convite para vocês. Assistir lá no canal do YouTube os nossos vídeos, compartilhar, né, os nossos vídeos lá dos nossos terapeutas e também participar lá com a Karen Rocha, nossa psicanalista. Ela está tendo uma série e Emoções Paralisam, aí a terceira temporada, você não pode perder. Então, eu ia pedir para vocês acessarem lá, que tá incrível. Essa próxima semana vai ser também incrível o programa. Não posso dar spoiler, né? Enquanto o professor não entra aí, vamos ver. Ih, professor, tá difícil. Mas vamos conseguir. É assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Olá, Oi, professor, tudo bem com você? tudo ótimo, tudo ótimo. Agora Então deu tá bom. certo. Agora deu certo. Que bom. E aí, professor, como passou do mês passado para esse? Como é que foi? Muito bem, muito bem. Passamos bem, trabalhando bastante, estudando bastante. Uhum. E você?
Tudo bem também? Tudo bem também, professor. Aqui a gente está colocando os vídeos. Eu estava falando para eles agora que o nossa live aqui do podcast está indo para o canal do YouTube todo sábado às 10 horas da manhã. Então o pessoal está gostando bastante lá, estão compartilhando. E é importante, né, fazer essa parte de ensinamento, de dúvidas. E esse mês que passou de abril, mais a semana de maio, que vai ser de maio, tivemos algumas perguntas pelo site, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Então, tem umas perguntinhas para você hoje. Perfeito. Eu já estou aqui para anotar essas perguntas. Vamos lá. Então, vamos Boa noite lá. a todos, boa noite a quem está chegando, boa noite a todos que virão depois. E quem desejar também deixar perguntas aí, é só colocar aqui nos comentários, né? Ou depois da live também, deixar lá que na próxima live a gente responde. Exato. Professor, a primeira reflexão foi no dia 19 de abril. Você falou um pouquinho sobre eu sou capaz. E aí você falou sobre 3 afirmações diferentes. Teve a Cristal Underline DBS, ela escreveu assim: Professor Carlos, estou fazendo as afirmações e sinto que a reprogramação está fazendo efeito. Só quero agradecer por você ser semente em minha vida. Então, gratidão, Cristal. Gratidão. Essa mensagem veio pelo Facebook. Não tem, veja bem, professora, não tem como não funcionar. Se a gente fizer da forma correta, se a gente seguir os passos, se a gente tiver persistência, consistência, resiliência, paciência e um pouquinho, às vezes, a gente precisa de um pouquinho de demência, porque vão dizer que a gente é louco, mas a gente tem que continuar. Se a gente tiver esses elementos, não tem como funcionar. Tem pessoas que me falam assim, mas comigo eu estou fazendo tudo certo e eu não estou vendo resultado. Algumas pessoas. Bom, 2 e 2 é 4. Se está dando 3 ou se está dando 5, é porque não está 2 e 2. Não adianta. Muitas pessoas, às vezes, elas fazem uma vez, depois não fazem mais. Nós precisamos compreender que nós temos na base da nossa programação uma programação que teve origem nas informações tanto dos nossos antepassados quanto na nossa primeira infância, né? Desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, quanto do sistema que a gente foi criado, a nossa educação, a religião, tudo isso, né? Tudo isso vai contribuindo para essa programação. Ok, mas se a gente foi programado, a gente pode ser reprogramado. A questão é que nós nos deixamos ser reprogramados todos os dias. De que forma? A partir de tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco, seja em rodinhas de amigos, falando sobre aquilo que está ruim, aquilo que a gente não quer, aquilo que não está bom na minha vida, o que não está bom no governo, o que não está bom no país, ou assistindo programas de rádio ou de televisão que nada contribuem, né, a favor daquilo que a gente deseja para a nossa vida, ou vendo perfis de TikTok, Facebook, Instagram, todas essas coisas aí, né, que também não condiz com aquilo que a gente deseja colher. Então, a gente precisa perceber que onde a gente coloca o nosso foco, a gente está colocando ali a nossa energia. E a nossa energia está alimentando aquilo, está nutrindo aquilo. E ao nutrir aquilo, é claro que aquilo vai fortalecer e vai crescer. Por isso que eu falo, quando nós temos 2 situações, uma situação positiva, que para mim é positiva, e uma situação negativa,
que para mim é negativa. Quando eu começo a colocar o foco na negativa, a falar da negativa, a disseminar a negativa, a reclamar da negativa, a murmurar a respeito da negativa, gente, eu estou colocando a minha energia naquilo. E a minha energia é poderosa. Eu sou um ser divino, criador, e eu vou acabar alimentando o quê? Se eu estou colocando o foco no negativo, é a mesma coisa que você ter dois terrenos. Você tem um terreno com morangos e você tem um terreno com espinhos, né? Ou com urtigas. Se você sai todo dia de casa e só vai visitar, tudo bem, você até plantou morangos, mas você, depois de um tempo, só vai visitar aquele que tem urtigas, você vai molhar o que tem urtigas, você vai adubar o que tem urtigas. Os morangos, eles vão se perder. Você não vai colher morangos, você só vai colher urtigas. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, muito, muito, muito clara. Uma outra coisa, eu sei que eu estou me estendendo, mas é importante passar isso para vocês já no começo, porque muitas pessoas ainda vinculam a felicidade a uma conquista, a algo externo, a um desejo, a algo que espera conseguir. Gente, de uma vez por todas, vamos deixar claro, vou separar aqui em 4 coisas. 4. Felicidade, alegria, prazer e satisfação. Talvez isso traga mais consciência para todos nós. Felicidade não tem nada a ver com o externo. Felicidade é um estado de ser. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade não tem nada a ver com o ter. Eu vou explicar melhor. Tá? Então, felicidade é um estado de ser. Você é feliz ou você não é feliz? Não espere que algo externo vai te trazer felicidade, porque não vai. O que é que algo externo pode te trazer? Momentos de alegria. Isso sim. Momentos de alegria a gente vincula numa conquista, passou numa prova, conseguiu um emprego, ganhou um celular novo, conseguiu o amor da vida, o carro, a casa. Isso sim. São momentos de alegria. E isso também não perdura para sempre. Essa alegria, ela perdura naquele momento. E o que é prazer? Prazer é quando esses alegrias são intensos ao ponto de eliciar neurotransmissores em nós, que produzem hormônios, produzem químicas de bem-estar, que no físico nós sentimos prazer. Então, prazer é derivado de um intenso ou de vários intensos momentos de alegria. O que é satisfação? Satisfação é quando você entra em equilíbrio, em harmonia com o estado de ser feliz, ter momentos de alegria e sentir prazer, mas em equilíbrio, em harmonia. Aí você tem satisfação. É igual quando você vai comer uma comida que você sente alegria por aquele prato, sente o prazer e fica satisfeito. Tá? Então, eu espero que isso, de uma vez por todas, demonstre a vocês que quando a gente fala assim, mas eu não tenho motivos para estar feliz. Não, você talvez ainda não tem motivos para ter ali uma alegria, mas para você estar feliz, você só precisa ser feliz. É você reconhecer todos os elementos de valor que te trouxeram até aqui. E esses elementos de valor, muitas vezes, são aquelas pessoas que a gente critica, são aquelas pessoas
que a gente polariza como más, como negativas. E por que são essas pessoas e algumas situações negativas? Porque é isso que nos move para que a gente saia daquele estado e busque algo melhor, seja um emprego, seja um outro relacionamento. Então, quando a gente às vezes tem êxito numa determinada área, consegue uma conquista, claro que o mérito também é nosso. Claro que também tem ali um agente de sorte, um agente, né, da mão do universo, de Deus. Mas não é só isso. Ali tem a mão de muitas e muitas e muitas outras contribuições que nos favoreceram para a gente chegar naquele estado, para que a gente pudesse, a partir dali, aí sim, aplicar a nossa capacidade, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento e se desenvolver a partir dali. Então, quando a gente começa a reconhecer tudo isso, a dar graças por isso, a sentir gratidão por isso, é impossível não ser feliz. É impossível. Você não consegue sentir gratidão e não ser feliz. Se alguém fala assim, mas eu sou grato, e vem me dizer que não é feliz, 2 mais 2 tem que dar 4. Então você não está sendo grato. Você acha que está sendo grato. Você acha que o que você está fazendo é sentir gratidão, mas não é. Porque quando você sente gratidão, você está num estado de felicidade, independente se lá fora está chovendo, independente se lá fora está passando chuva ou sol. Independe da tua situação financeira, independe de qualquer coisa. Agora, a maravilha nisso tudo é que quando você entra nesse estado de ser feliz, você acaba trazendo para a tua vida cada vez mais motivos de alegria, cada vez mais motivos de prazer, cada vez mais satisfação. Até que você chega numa plenitude em satisfação existencial. Tá? Então, não se iluda que se você não consegue ser feliz a partir de quem você já é, a partir de honrar a você, de honrar ao pai e honrar a mãe, isso é outra coisa importantíssima. Não adianta, ninguém vai conseguir avançar de forma consistente em todas as bases da espiritualidade, se primeiramente não se honrar, e honrar a si mesmo é honrar a Deus, e honrar pai e mãe. Pai e mãe. Pense bem, qualquer motivo de alegria que você tem hoje é graças ao seu pai e à sua mãe. Não importa se o pai fez isso, fez aquilo, se abandonou. Não importa, não importa. Está aqui justamente para aprender a lidar com esses tipos de emoções. Isso não quer dizer que você tem que conviver com o seu pai e com a sua mãe. Isso não quer dizer que você tem que falar, às vezes até você pode não falar com pai e mãe, mas você tem que honrar pai e mãe. Você tem que sentir gratidão pela sua vida. Não tem como você sentir gratidão pela vida se você não honra pai e mãe. Não tem como. Não tem como, tá? E o honrar e o respeitar está na Bíblia, está na Bíblia. E o honrar e o respeitar é respeitar como eles são. Isso não quer dizer que você não possa dar os teus pitacos, as tuas sugestões, mas se eles não mudarem, se eles continuarem assim, você tem que respeitar e tem que perdoar e honrar pai e mãe. Em relação ao perdão, nós já falamos sobre isso. Você não é que você tem que perdoar. Você faz o que você quiser. Se você não quiser perdoar, você não precisa perdoar. Você não é obrigado ou obrigada a perdoar. Mas tem um detalhe aqui. Quando eu falo de perdoar, é porque você precisa perdoar. Não é porque o outro está certo, o outro está errado, o outro merece, o outro não merece. Não é isso. É porque você merece. Você merece se libertar daquilo. Você merece ser feliz. Porque imagina, enquanto você não perdoa, você está entregando na mão daquilo que só te faz mal, 2 lugares sagrados em você, que é a tua mente e o teu coração.
produzindo dois lugares sagrados, de onde você deveria emanar luz, perdão, compaixão e amor, não, você está contaminando com aquele objeto do teu julgamento, porque você não se liberta daquilo. Então, se você quer perdoar, ok. Se você não quer, ok também. Mas depois não diga que você sente gratidão, não diga que você está fazendo tudo certinho, porque são princípios básicos do autodesenvolvimento, básicos. A gente entender que nós estamos aqui, neste campo material, para aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E é claro que para a gente aprender isso, a gente é submetido a desafios, a pessoas que nos levam ao limite, né? Para que a gente possa aprender isso. Como que você vai aprender a dirigir se você não pega um veículo e não sai dirigindo? Não é isso, professora? É isso mesmo, professor. E assim, gente, quem não está chegando agora, o pessoal está, né, entrando aqui, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar sobre, fazer algumas perguntas para o professor Carlos Magalhães, pode ficar à vontade, viu? A gente está falando sobre lei da atração e estamos falando sobre as 3 mensagens que ele deixou no mês de abril e no começo de maio. Então, ele está falando agora sobre Eu Sou Capaz, né? Que foi a primeira reflexão no dia 19 de abril, que ele fala sobre as afirmações, ele está explicando um pouquinho. E agora a gente vai falar sobre a segunda reflexão, que foi no dia 26 de abril, que ele disse sobre o que a solidão me ensinou. Então, professor, a Tati, veio pelo site. Tasti_745 Trindade, aí depois eu passo para você o restante do e-mail, tá? Para não falar aqui. Ela escreveu assim: Professor Carlos, como se aprende a separar na mente o conhecimento verdadeiro e a percepção? Como se aprende a separar na mente o conhecimento verdadeiro e a percepção? Bom, a percepção, ela é fundamentada, né, a partir da realidade que nós enxergamos. A questão é que a realidade que nós enxergamos, que eu enxergo, de repente, no mesmo terreno com outra pessoa, a realidade que eu enxergo é diferente da realidade que a outra pessoa está enxergando, tá? Então, não quer dizer que a minha percepção é a verdade. Ela é a verdade para mim, fundamentada naquilo que eu acredito. Eu vou dar um exemplo. Eu entro num supermercado e eu vejo, por exemplo, um homem com 4 esposas, né? Então, para mim, a verdade que eu crio aqui é que é algo errado no nosso país, tanto em Portugal, onde eu estou, ou no Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura não condiz com isso. Mas, se tiver uma pessoa lá da mesma cultura dessa pessoa, vai achar aquilo plenamente normal. Então, muitas vezes, para a gente se libertar dessas percepções, porque, na verdade, o que nos faz afeta positiva ou negativamente, muitas vezes, não é a realidade que acontece lá fora. É conforme eu percebo, internalizo aquilo e a experiência que se passa dentro de mim, a partir daquilo. Isso que vai me fazer bem, isso que vai me fazer mal, isso que vai me tirar do foco, isso que vai me colocar em foco de tensão, isso que vai me desestabilizar ou que vai me trazer harmonia, tá? É a experiência que se passa dentro de mim. Só que a experiência que se passa dentro de mim, ela é polarizada a partir de um referencial que eu já tenho na minha base como crença de valores, como crença de religiões, como crença de medos. Então, essa experiência é uma troca com todas essas informações. O que eu posso, conforme a pergunta... Pode repetir a pergunta, professora? Claro. Como separar? Como
Como se aprende a separar na mente o conhecimento verdadeiro e a percepção? Exatamente. Então, a percepção é isso. E como que a gente pode separar isso do conhecimento verdadeiro? Muito simples, muito simples. Quando a gente tem essa noção de tudo que eu falei, a gente passa a perceber o quanto a nossa mente racional é limitada, porque ela é limitada àquilo que eu já sei, àquilo que eu já aprendi. Aquilo que eu não sei, ela não alcança. Ela não alcança. Hoje nós alcançamos internet porque eu sei, porque alguém inventou a internet e hoje nós temos internet. Hoje a gente alcança o que é um celular porque existe o celular. Mas lá atrás, se alguém falasse que a gente ia ter todas as bibliotecas do mundo, que ia poder falar com todos os países do mundo, que ia poder ver na palma da mão qualquer pessoa que se ligasse no celular, ninguém acreditava. A nossa mente não iria alcançar, tá? A gente pode então separar tudo isso do verdadeiro conhecimento. A partir do momento que a gente tem essa noção do quanto a nossa mente é limitada para entender o ilimitado, que a gente ainda não alcançou, a gente começa a se alinhar e a se conectar com o sobrenatural, tá? E o que é o sobrenatural? É assim, a gente faz a nossa parte natural, a gente resgata a nossa identidade, a gente reconhece o nosso valor, a gente se honra e a gente começa a ser semente, a plantar. E a plantar o quê? A plantar aquilo que eu quero colher. Mas é claro que não vai ser no meu tempo. É claro que eu não sei quando eu vou colher. É claro que durante aquela germinação vai vir dias de chuva, vai vir dias de sol. Às vezes vem até geadas e destrói tudo e eu tenho que recomeçar. Mas quando eu tenho segurança que eu estou plantando com resiliência, com persistência, com consistência, com paciência, aquela semente, uma hora aquilo vai germinar. E o que é que faz aquilo germinar? É o sobrenatural, tá? Então, eu me alinhando com os princípios, né, os princípios naturais, o sobrenatural acaba agindo na minha vida, na nossa vida. E isso é o que a gente chama de milagre, mas na verdade, o milagre somos nós mesmos. É só seguir os princípios, é só se alinhar com as leis herméticas, é só se alinhar com o ser feliz, ser grato, é se alinhar com o ser semente do mesmo, daquilo que eu desejo ver germinar na minha vida e no mundo. É só se alinhar com o ser, o exemplo da transformação, da mudança que eu desejo ver. É fácil? Não é fácil, mas precisamos persistir, precisamos praticar. E as coisas vão acontecendo de forma sobrenatural. O que é, vou dar um exemplo mais claro, o que é o natural e o sobrenatural? O natural é a gente fazer a nossa parte. O natural é a gente ter fé. O natural é a gente crer, mesmo antes de ver. Porque a gente já viu acontecer na vida de outra pessoa. O natural é fazer a nossa parte com consistência, né? Ali, fazendo tudo certinho. Pensando e falando e sentindo e agindo a maior parte do tempo no sentido do mesmo daquilo que eu quero ver na minha vida acontecendo, tá? E o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o que vai fazer o elemento da nossa fé acontecer. O sobrenatural é o que vai trazer para a matéria aquela energia, né, que eu crio a partir da minha mente, da minha imaginação, e que vai fazer aquela energia sutil, que eu estou ali só na imaginação, que vai fazer aquilo acontecer de forma materializada, que os meus sentidos percebam. Mas o fato de eu não estar percebendo agora não quer dizer que aquilo não existe. O fato de você não estar ouvindo todas as conversas de celulares que estão passando por aí
Não quer dizer que as conversas não estejam passando. A questão é que está num nível de frequência que você não alcança. O teu celular alcança, mas você não alcança. A tua televisão alcança, mas você não alcança. Se você ligar a tua televisão agora e sintonizar na Globo, vai passar a Globo. Então o sinal da Globo já está aí, mas você não vê, você não escuta. Precisa de um aparelho para decodificar. E o sobrenatural faz justamente isso. Ele decodifica isso de uma forma que a energia se torne condensada ao ponto das minhas percepções físicas perceberem. E aí eu percebo aquilo na matéria, eu toco, eu sinto aquilo. Então, o sobrenatural é isso. É como se fosse assim, você tem um carro, então você quer viajar. Ok, então você abastece o carro, você aprende a dirigir, você comprou o carro e você sabe que você quer ir, sei lá, para uma outra cidade. Mas, de forma natural, você só enxerga até o fim da estrada que você está. E você sabe que no fim você tem que virar à esquerda, mas você não está vendo o que tem na esquerda. E muitas vezes você é conduzido para ir pela direita, porque vai demorar mais, mas você vai chegar. Por quê? Porque o sobrenatural, sobre o natural, já está vendo que pela esquerda talvez caiu a ponte, ou talvez vai cair uma pedra na tua cabeça, então ele te manda pela direita. Então você tem que confiar, porque ter fé é justamente isso. Ter fé é confiar. E o que é confiar? Confiar é você se ausentar do medo, é você perder o medo, é você entender que você está fazendo no limite da tua parte. Então se você está fazendo aquilo que é o limite teu, para que você quer se meter com aquilo que você não tem controle? Com aquilo que você não sabe? E aí a gente quer saber como, quando, porque... Gente, você é um ser espiritual, você já sabe tudo. Você só não decodifica aqui. Agora, o teu ego, ele quer saber mais para quê? Sabe para quê? Para continuar te sabotando. Porque foi assim comigo no começo. Enquanto eu não me entreguei ao sobrenatural... Eu parei até de acreditar em Deus uma época. Porque eu achava que, poxa, eu fazia tudo certo, né? Eu achava que estava fazendo, eu pedia, eu não sei o quê, e nada de bom acontecia. Só que depois eu descobri que não pode acontecer mesmo. Porque Deus, o universo, ou não importa a sua crença religiosa ou fé, só pode fazer germinar aquilo que você plantar. O problema é que a maior parte do tempo eu planto coisas que estão em conflito com o que eu quero. Então, mas eu não falo para ninguém sobre o negativo. Tá bom, mas observa se você não fala para você mesmo. Observa o que você pensa, o que você sente quando você pega uma conta para pagar. O que você pensa, o que você sente quando você liga a televisão e ouve uma notícia que alguém foi estrupado, que aumentou a conta de gás, de água, que tem guerra. Você está conversando com você. E você está fazendo o quê? Vibrando. E essa vibração é a linguagem que o universo entende. Tá? Então, vibração é sentimento. Então, se você sente medo, é um tipo de fé. Então, a fé no positivo, ela vai te trazer algo positivo. O medo, que é uma fé no negativo, vai te trazer algo negativo. O medo, perceba que o medo e a fé, você precisa acreditar mesmo sem ver. E naquilo que você acredita, né, se for no medo ou na fé, um tem o poder de destruir o outro. Só que aquele que vencer é o que você vai vivenciar na sua vida. Tá? Então é mais ou menos assim. Eu sinto que a minha vida está maravilhosa. Ok, o universo fala, toma mais maravilhas. Eu sinto que a minha vida não anda. Eu sinto que não vai. O universo, ele não polariza, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele vai falar, toma mais pedras para você tropeçar. Porque é você que está dizendo para ele que você quer isso. A partir do quê? Da tua vibração. Então o universo, ele sempre vai responder sim para você. Mas não é sim para aquilo que você pede, ou pode ser. Mas na maioria das vezes não é. Por quê? Porque a gente pede a abundância sentindo
a escassez, sentindo a falta. Então, faz sentido para você querer ser bem remunerado pelo seu serviço, e quando você vai pagar um serviço, você pechincha pelo serviço do outro? Ah, mas é porque eu não tenho condição. É mentira. É mentira. Você está se sabotando. Se você pagar pelo serviço do outro com satisfação, com gratidão pelo serviço bem feito que ele te fez, você vai ver quantas maravilhas vão começar a acontecer. Se você agradecer pela conta de água, pela conta de luz, ao invés de vincular ela, né, à dor de ter que pagar, vincula ela ao prazer de você ter tomado banho o mês inteirinho, embaixo de um chuveiro quentinho, ter secado o teu cabelo. Relembre esses momentos e sente gratidão, e você vai ver o que começa a acontecer. Porque não existe caro e barato. Existe simplesmente a sua condição atual, mas a pergunta é, você não tem porque você não faz o que eu estou falando, ou você não faz o que eu estou falando porque você não tem? Não. Você não tem porque você não faz o que eu estou falando. Senão você também teria, assim como centenas de outras pessoas, inclusive eu, que não tinham essa mentalidade e que quando começaram a passar a vibrar nessa mentalidade, milagres vão acontecendo. E outra coisa, não é linear. Não fica naquilo. Ai, professor, mas é que você não sabe, porque eu só ganho R$ 1.500 por mês e R$ 1.500 nunca vou... Gente, se eu pegar só, sei lá, um imóvel que eu tenho hoje, se eu for pegar quanto eu ganhava há 10, 20 anos atrás, eu demoraria 500 anos para ter esse imóvel. E eu não tenho 500 anos. Porque não é linear. Coisas vão acontecendo no meio do caminho que são coisas sobrenaturais, que você ainda não alcança. Pode ser uma herança, pode ser, não sei, pode ser um casamento, pode ser a oportunidade de um emprego maravilhoso, pode ser uma simples ideia, pode ser uma nova ferramenta que vão desenvolver. Olha só a internet, quantos bilionários ela gerou. Jovens de 20, 22 anos que estão bilionários, que nem imaginavam há 10 anos atrás, porque eles tinham 10 anos, o que iam fazer da vida. E hoje estão milionários, bilionários. Tá? Então não é linear, não é linear. Apenas faça a sua parte. Só isso. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Que assim, veio agora para mim. Tem muita gente que às vezes manda mensagem aqui pela rádio, querendo saber um pouco sobre o curso, se você vai dar curso, se você está com terapia, se ainda você tem a agenda aberta para o próximo mês. O pessoal sempre tá me perguntando isso. Eu falei, na próxima podcast a gente fala, né? Vou perguntar para ele, aí ele responde para você e vou deixar gravado. Então, professor, fala um pouquinho sobre isso para a gente, para eu falar da terceira reflexão. Bom, assim, atualmente eu não estou mais atendendo em consultório. Eu encerrei os 2 consultórios que eu tinha aqui na Europa, né? E eu não estou mais atendendo, eu estou atendendo apenas online. Só que a minha agenda para novos alunos, ela está aí com delay de uns 45 dias, tá? Então, digamos que você deseje fazer uma sessão comigo, se você agendar agora, eu acredito que está entre 35 a 45 dias para a gente conseguir fazer a primeira sessão, tá? Essas sessões são online, tá? Duram mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, porque a gente não é apenas trabalhar a parte de reprogramação, mas também de alinhamento, de chakras, de vértices, de energia, uma série de coisas, de limpezas e tudo mais. E de antemão já alerto também que não adianta você fazer apenas uma sessão, tá? Tanto que eu só fecho a partir de 3 sessões, tá? Depois que você fizer as 3, se você desejar continuar, você pode fazer de uma em uma.
Eu tenho clientes meus que estão comigo há 7, 8 anos. Ah, então não funciona. Bom, pergunte para eles, né? Porque quando eles começaram, do mesmo jeito que a grande maioria, foram juntando para fazer a primeira. E hoje estão aí há 7, 8 anos, tá? É porque a gente vai querendo, crescendo e vai expandindo, assim como eu também, tá? E esses clientes, claro, eles pagam de uma em uma, mas para quem vai começar agora, tem que ter o compromisso de pelo menos 3 sessões, tá? Ah, mas eu só vou ver resultado depois da terceira? Bom, se você já vem com essa ansiedade, então nem venha. Então nem venha. Mas se você vier leve, sem apego à necessidade de ter, eu te garanto que na segunda semana você já vai ver muitas diferenças. Muitas diferenças. Antigamente, eu até postava pessoas que ganhavam, né, sorteios e não sei o quê. Teve uma cliente que ganhou 5.000 euros, que dá quase 30 mil reais. Mas hoje eu nem posto mais, porque é tanta bênção. E não sou eu, é a consciência da pessoa. Basta a pessoa fazer aquilo que a gente, né, que a gente explica. Mas então é isso. Eu desenvolvi uma ferramenta que se chama TQRS, que significa Transformação Quântica por Ressonância Subliminar. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é a junção de algumas técnicas, mas basicamente é o seguinte: são decretos, comandos quânticos, que falados, verbalizados, tá? Ou escritos, mas eu faço verbalizados, e eles são transformados em sons, em frequências, aonde a tua mente racional, ela não rejeita. A tua faculdade crítica, ela não rejeita aquilo porque ela não entende. E aqueles sons, eles entram diretamente na tua base subconsciente, de forma subliminar, e vão atuar na reconfiguração dos seus padrões mentais. Porque o teu subconsciente compreende aquilo. Porque tudo foi originado do som, né? O Big Bang foi originado do som, um feto, né? Você está ali batendo o coração, é som, tudo veio do som, tá? Então, o teu subconsciente ele entende e ali acontece o milagre, que você vai reconfigurando. E são sons, áudios, né? Que você pode ouvir até dormindo, tá? Porque a mente reativa, ela não para de trabalhar. Paralelamente a essas terapias online, individuais, eu também tenho mentorias, né, em grupo. No momento eu estou terminando 2, uma já vai terminar agora no fim do mês e a outra vai terminar no fim de junho. Mas eu vou abrir novas mentorias, né? Eu até acredito que a professora Sônia já entrou em uma ou 2 minhas no passado, né? E agora eu estou terminando 2. Então são mentorias em grupo, são grupos de poucas pessoas, no máximo 25 a 30 pessoas, né? Eu já cheguei a fazer mentorias de mais de 100 pessoas, mas aí também não era o favorável para os alunos. Então eu reduzi para 20, 25, que é uma forma que a pessoa pode participar, porque o valor é um valor bem módico, né? E que também já começa ali a mudar alguma coisa para depois vir para ter a condição de ir para uma outra fase e fazer de forma individual comigo. Então é isso, professora. Obrigada, professor. Então agora a gente vai para a terceira reflexão, que é a reflexão da semana passada, que você falou, como está seu nível de energia? E aí, antes de eu fazer a pergunta, apareceu aqui uma pergunta da nossa querida Camila Nascimento Beita. Ela fez a pergunta agora aqui no Instagram. Então, ela quer saber, professor, como manter a frequência alta? Ok. Bom, primeiramente, energia é energia, tá? A gente polariza energia positiva, energia negativa. Só que a energia em homeostasia é energia. Ela tem que ter ali um tanto de positivo e um tanto de negativo para ela estar em equilíbrio, tá? Agora, quando você deseja, por exemplo, trabalhar na criação de algo para a tua vida, então você precisa se alinhar com a frequência vibracional daquilo que você quer criar. Eu vou explicar melhor.
Imagina que você é um controle remoto e que a tua vida é um aparelho de televisão. Então, ali na tua vida, né, tem todos os canais de televisão. Tem o canal 1, tem o canal 2, tem o canal 3, tem a Globo, SBT, Rede TV, Record, Bandeirantes, está tudo ali. Só que qual é aquele que você vai assistir? É aquele canal que você sintonizar. E quem sintoniza é você. Você que emite essa frequência. Então, ao invés de falar energia alta, claro que existem exercícios para você melhorar a tua autoestima, como, por exemplo, logo de manhã, se olhar no espelho, fazer algumas declarações para você, você dar um tapinha nas costas, levantar e pular, bater palma. Tudo isso é uma comunicação física e não é besteira, porque isso daí vai trazer hormônios do bem para você e é uma comunicação corporal. Você vai começar a trabalhar na tua energia também, mais positiva. Mas não basta isso. O principal é o vigiar e o orar. Vigiar o quê? Vigiar os teus pensamentos. Vigiar o que você está dizendo para você mesma, para você mesmo. Vigiar o que você está dizendo para os outros. Isso está congruente com o que você deseja para a tua vida ou está em conflito com o que você deseja para a tua vida? Ah, mas eu tenho que falar que a situação não está boa. Ok, fala uma vez e depois vai atrás de como melhorar isso. Ah, mas eu não tenho como melhorar porque é o país. Ok, fala uma vez e depois pesquisa qual país que seria bom para você e faz que nem eu, sai do país. Tem solução. Só que se você foca no que você não quer, se você foca no que não está bom, não é nem só a questão da energia. Claro que a tua identidade energética vibracional, a tua assinatura vibracional vai estar congruente com aquilo que você está mais falando, mais pensando, mais sentindo. Então a melhor forma para você manter essa energia em alta é você se dar conta de quem você é, do teu poder. Porque se você tem esse poder para ferrar a sua vida, você tem o poder para consertar a sua vida. A questão é que o ambiente que a gente vive não é favorável a isso. As televisões que a gente assiste não são favoráveis a isso. As notícias que a gente vê não são favoráveis a isso. Tudo está aí para nos programar para benefícios próprios. Não importa se é da televisão, do Instagram, do governo, não importa. Então a gente tem que viver no sistema a parte do sistema. A gente tem que cumprir regras, sim. A gente tem que pagar impostos, a gente tem que cumprir regras, mas a gente tem que estar consciente. Não que a gente está dando dinheiro para que o governo vai roubar, que vai. Não, a gente tem que pensar, eu estou contribuindo com uma parte daquilo que eu recebi. Agora, essa é a minha responsabilidade. O que vai ser feito daquele dinheiro é a responsabilidade do outro. Que responsabilidade você tem sobre aquele que matou alguém? Não é você que vai ir preso. Então a gente tem que parar de atacar o outro para se defender das nossas próprias inferioridades. Porque a gente não sabe o poder que a gente tem, a gente se sente limitado, a gente se sente incapaz, a gente se sente culpado, a gente se sente frustrado e aí a gente quer mostrar para o mundo que não é isso. E aí a gente ataca o outro. Mas a gente vai enganar quem? A gente pode enganar o mundo, mas a gente não engana a gente. E quem vibra somos nós, não é o outro. A vibração do outro só vai te afetar se você abrir a porta. Se você abrir a porta. Você está na tua casa, o que você tem de mais sagrado aqui. Mas nem entidade, espírito, não vai entrar se você está em outro nível de vibração. É como se você tivesse de avião a 10 mil pés e o negativo está a 11. Pode causar um ruído quando passa por cima? Pode. Você vai arrepiar, você vai... Mas não vai entrar. Não tem como. Está em outra linha. Tá? E isso a gente que escolhe. Isso é a gente que escolhe nas pequenas coisas do dia a dia. Isso é a gente que escolhe no dar graças.
Eu não tenho religião, tá? Eu sou de origem católica, todos os meus filhos fizeram catecismo, catequese lá, primeira comunhão, tal, 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 mas por opção eu sou espiritualista, né? Respeito todas as religiões, às vezes até vou à igreja católica, como à igreja evangélica, assisto muito conteúdo inclusive tenho um mentor meu que ele é evangélico. Respeito todas as religiões, mas eu não tenho religião. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês não está fundamentado numa religião. A questão é que na Bíblia tem códigos que estão ali há mais de 1000 anos, que já estavam antes, né, em livros que vieram sendo descobertos depois, como o livro dos Essênios, né, que foi descoberto no Mar Morto, e outras coisas, né? Inclusive, né, em ensinamentos do estoicismo e tudo mais, há 3, 4 mil anos antes de Cristo, que tem um grande fundamento. Então, por isso que às vezes eu falo aqui de termos da Bíblia, né? Porque para mim, tem um grande fundamento, tá? Mas isso não tem a ver com religião. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem eu não sei, versículo tal, mas eu acho que é Romanos 21 ou Romanos 22, e lá está escrito assim: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele mesmo aprova. Então, bem-aventurado é um estado de bem-aventurança, é um estado de graça, de prosperidade, de felicidade, né? Bem-aventurado aquele que não se condena. O que é não se condenar? É você não se julgar, é você não se culpar, é você se respeitar, é você não se desprezar naquilo que ele mesmo aprova ou aprovou. O que é que você aprovou? A tua condição atual, seja ela qual for. O carro que você tem, por exemplo, se você reclama do teu carro, você está se desonrando, você está se desaprovando, porque foi você que escolheu. E aí você vai ser bem-aventurado? Não. E qual é o contrário de bem-aventurado? Se bem-aventurado é um estado de graça, prosperidade, felicidade, saúde, o que é mal-aventurado? Isso está na Bíblia. E é um princípio. Eu costumo dizer que Deus, você pode resumir Deus às leis, aos princípios. É a mesma coisa. Porque Deus é tudo, está em tudo e fez tudo. Então Deus é você. Deus está em você. Deus fez você. Tudo, tudo, tudo. Deus é absoluto. Agora, se a gente não entende isso, como é que a gente vai se apoderar, ou melhor, se empoderar do nosso poder pessoal, da divindade que está aqui dentro de mim, gritando para ser ativada? Tá? Então, para você manter a energia em alta, você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem você é, então pensa quem você não é. Você não é aquilo que os outros te disseram que você tinha que ser. Você não é quem você está hoje, na condição que você está hoje. Você não é aquilo que o outro quer que você seja. Você é muito maior do que isso. Você é uma parte de Deus. Você é partição do todo. Você tem a mesma condição de criar como um Bill Gates, como um Elon Musk, como um Steve Jobs, como qualquer um. Só que primeiro você tem que se assumir como o potencial criador que você é. Você tem que resgatar a tua identidade. Você tem que se conectar com você. Uma dessas reflexões que teve, inclusive falava sobre isso. Sobre o melhor lugar que você pode estar é com você mesmo. E muitas vezes é a solidão que nos coloca em contato com nós mesmos, tá? Então a questão da energia é isso. Você pode fazer atividades físicas, até mesmo ginásio, academia contribui. Você pode fazer exercícios de Mulher Maravilha. O simples fato de você fazer isso, ó,
e sorrir, respirar, já está gerando hormônios no teu corpo que vão te potencializar energeticamente. Fazer essa vibração, o teu corpo, ele tem memórias e ele entende que isso aqui é alegria. Então ele despeja hormônios em você que vão elevar a tua energia e, é claro, aí é dar graças, é começar a perceber tudo que você tem de bom na sua vida, na vida daqueles que você ama. E muitas vezes é o ir e vir do filho à padaria. Muitas vezes é você acordar de manhã e sentir os pés no chão, sabe? Gente, não tem muito o que falar, porque é tudo tão simples. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é tudo tão simples. Mas a gente foi formulado, não, a gente foi moldado para acreditar que tudo tem que ser difícil, para pedir ajuda, para ficar no comando dos outros, para só perceber o negativo, para ter medo, porque o medo é a melhor forma que encontraram de nos dominarem, né? Olha o pessoal mais antigo, como é que eles entregavam a educação, né? Não era apenas dizer não, isso não é bom, não. Era não junto com um grito. Não, não faz isso. É o medo, né? Então nós temos isso nas nossas memórias, só que nós estamos no século XXI. Já está mais do que na hora da gente, né, deixar isso para trás e ter uma consciência muito mais favorável àquilo que a gente necessita para receber e para se alinhar com aquilo que a gente merece e que a gente deseja, que a gente veio aqui para ter. Essa é a verdade. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos conectarmos à abundância, né, de tudo, assim como é no universo, com facilidade. Não tem nada difícil na natureza. As únicas dificuldades que tem é porque o homem cria isso. Porque a natureza, ela se entende perfeitamente. A própria luz, ela viaja em linha reta, na lei do mínimo esforço. Isso é uma lei. Mas nós complicamos. A nossa consciência é tão complexa que ela causa a entropia para nós mesmos, ao invés de causar a facilidade. Mas nós, naturalmente, nascemos para ser saudáveis. Se você se cortar, você não precisa pensar em, vai lá, se cura. Não. Naturalmente, você até esquece aquilo ali, você faz assim, um risco na mão. Daqui 3 dias já está curado. Naturalmente, nós somos autocura. A questão é que a nossa consciência, de um corte, ela cria ali a perda da mão. Porque a gente começa, ai meu Deus, isso vai infeccionar. Nossa, será que algum bicho mordeu? Quando você vê que não, a tua mão está podre. Gente, é a realidade. Olha o que aconteceu no Covid. Olha o que aconteceu no Covid. Hoje já estão falando que mais pessoas morreram por conta do medo do que por conta do próprio Covid. É claro, é óbvio. Você está com medo. O Covid atacava a respiração. Então você já, né, tinha menos oxigênio. Você está com medo, fica ofegante, já consome mais oxigênio. Já estraga tudo. E aí você vai para um ambiente, muitas vezes você nem precisava ir para o hospital, mas aí o teu pavor, o teu medo, a tua fobia, te leva para um ambiente onde o vírus estava muito mais desenvolvido. Por quê? Porque lá tinha métodos de higiene mais eficazes. Então, aqueles vírus que sobreviviam eram vírus muito mais fortes, muito mais perigosos. E aí, claro, você ia para lá, pegava aqueles vírus e aí era uma roleta russa. Um vivia, um morria. Um vivia, um morria. Mas a nossa consciência... Eu não estou dizendo que o vírus não foi algo grave, inclusive em respeito a todos que perderam alguém, com certeza, mas a nossa consciência, olha, eu me vacinei só nas últimas, porque eu tinha que viajar e não tinha como, aí eu fui me vacinar. Mas a minha vida foi normal. Normal assim, claro, tinha estabelecimentos que estavam fechados, tal, mas tirando isso, para mim foi normal. Não, sabe? A certeza que a gente tem é que a gente vai morrer mesmo. Essa é a única certeza. Agora eu não tenho que ficar pensando isso toda hora. Senão eu vou fazer o quê? Eu me mato, é mais fácil, né? Então a gente tem que pensar o que a gente pode fazer,
a partir de nós, que está no nosso controle, para gente se harmonizar, para a gente estar no estado de harmonia, tá? Às vezes é necessário, sim, você ficar minutos ou até mesmo horas fazendo respirações profundas, né? Às vezes é necessário. E às vezes você passa uma semana, 2 semanas, super bem, ok. Mas você tem que ter essa consciência do que você precisa, o que está te afetando, o que você pode fazer por você. Tem que ter essa consciência. Perdão. Professor, tem uma última pergunta. Você quer tomar uma aguinha? Não, pode falar, pode falar. A última pergunta foi no canal do YouTube, tá? Foi o Rogério Rodrigues. Ele falou assim: Professor Carlos, te sigo desde 2020. Assisto o seu programa Missão Ser Feliz, Minuto da Consciência. E estou assistindo agora o podcast do Instagram, da Lei da Atração. A minha pergunta é: explica para mim e para os outros ouvintes o experimento do dupla fenda sobre a Lei da Atração. Bom, eu vou explicar resumidamente, mas quem desejar explicação mais detalhada pode pesquisar depois no YouTube, dupla fenda. Mas basicamente, a dupla fenda é o seguinte: nós falamos aqui de energia, né? E nós falamos aqui de matéria. Então, o que é energia? Energia é onda, é uma forma de onda, tá? Que você não vê. Você não vê, ela está aqui, mas você não vê. E matéria é a energia condensada. Então, é a parede, é tudo que você pode ver, perceber e tocar, tá? Então tá. Elétron é partícula. E onda, né? Onda, né? Que é energia, tá? Então, eles foram fazer um experimento e imagina assim, eles pegaram, por exemplo, uma folha, né? Uma folha, e eles fizeram um corte na vertical, na folha, tá? E puseram em frente uma parede, é mais ou menos assim, tá? E começaram a bombardear elétrons naquela folha. Era de se esperar que os elétrons que batessem naquela folha ou naquela parede, né, não passassem, só aqueles que iam no centro onde tinha o rasgo, né? E aqueles passavam e eles marcavam na parede onde eles batiam. E aí ficou uma lista na vertical. Tá? Imagina, você tem uma placa, você rasga ela assim e você começa a jogar bolinhas pintadas. As que batem na placa vai cair. E as que passarem vão na parede e fizeram uma linha na vertical. Ok. Aí eles falaram, agora vamos fazer 2 fendas, que é a dupla fenda. E claro, eles imaginaram que ao fazer 2 fendas ia acontecer a mesma coisa, só que ia ficar 2 riscos na parede. Mas o que eles perceberam? Eles perceberam que ao fazer as 2 fendas, ao invés de ficar 2 riscos na parede, ficou um monte, como se fosse uma onda. Ficou um monte assim, como se fosse uma onda. E eles não entenderam porque ficou um monte, porque só tinha 2 fendas. Então eles quiseram pesquisar para verificar em qual momento eles imaginaram, bom, vai que um bate no outro, mas como é que pode ser tão perfeito assim, ficar um monte, né? Então eles quiseram pesquisar, colocaram câmeras tal, para ver em qual momento, né, aquilo batia, tal. E aí eles pegaram e jogaram. Só que quando eles colocaram para filmar, só fez 2 riscos. E aí eles não entenderam nada. Bom, a conclusão do experimento é o seguinte, é que o elétron, ele pode ser partícula, que é quando ele faz um risco, ou pode ser onda, que é quando ele faz vários. E que a interferência da nossa consciência, ao querer perceber, altera se ele é partícula ou onda. Então isso significa que a nossa consciência, ela tem o poder sobre a matéria. Por quê? Porque ela altera. Quando você vai investigar aquilo, aí deixa de ser. Quando você
para de investigar, volta a ser, tá? E o que faz ser ou deixar de ser? A dúvida. A dúvida, tá? E claro que ali está se mexendo, né, com partículas muito leves, partículas muito que não dá nem para ver a olho nu, mas eles conseguiram fazer isso através de experimentos científicos, né? E realmente eles detectaram que quando você não está observando, virava onda, né? E quando você observava, voltava a ser partícula. Então, eles falaram que o elétron ele pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ele pode ser uma coisa e outra. Tanto que, depois, né, com outros experimentos, descobriu-se que no átomo, né, em volta do átomo, nós temos a eletrosfera, que é por onde os elétrons ficam circulando. Só que eles ficam mudando de órbita, de uma para outra. Mas isso não é linear. Eles desaparecem de uma órbita e ninguém sabe em qual órbita eles vão aparecer e eles aparecem na outra. Enquanto eles não estão numa nem na outra, eles são onda. Então, o elétron é matéria, mas quando ele desaparece, é onda. É como se a realidade fosse mais ou menos o seguinte: quando eu faço isto, vocês estão vendo isso de forma linear. Mas é como se isso desaparecesse e aparecesse, desaparecesse e aparecesse, desaparecesse e aparecesse, desaparecesse e aparecesse. É como um filme. O que é um filme? São várias fotos passando rápido. Só que a nossa percepção vê aquilo como contínuo. Mas na verdade não. Eu não sei se vocês lembram antigamente que os desenhos eram assim. Tinha um caderno e passava um monte de folha assim, né? Que era o movimento. E é a mesma coisa em relação à energia. Agora a pergunta é, tá bom, e quando desaparece, vai para onde? Vai para o sistema amorfo, onde tudo é criado. Por isso, é lá que a gente cria. Então a gente está e não está, está e não está. Então a gente está na matéria para ver a matéria e está criando. Está na matéria e está criando. Só que em bilhões de frações de segundo. Então por isso que é muito importante você estar naquela frequência, naquela energia, congruente com o que você deseja, porque quando você vai para a parte da energia criar, né, você já está criando aquilo, e aquilo vai ficando cada vez mais alinhado com você. Na verdade, você não cria nada, tudo já está criado, mas você se alinha com aquilo. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Água é H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O vapor é H2O. A umidade do ar é H2O. Agora, olha que interessante. Você não vê a umidade do ar. Mas você sabe que tem umidade no ar, todo mundo sabe. Mas você não vê. Mas é H2O, é igualzinho à água que está na torneira. Só que ela está em outro nível de frequência, de vibração. Por isso que você não vê. Só que ela vai se juntando com outras partículas, juntando, até que vira uma nuvem, até que aquilo vai ficando denso, condensa novamente em chuva e volta a ser água. Então é mais ou menos o exemplo que eu queria dar. É a mesma coisa quando você começa a criar a partir da tua imaginação. Tudo que existe foi criado a partir da imaginação de alguém. A partir de um pensamento, de uma palavra, de um sentimento, dessa vibração, dessa energia. E de tanto você vibrar naquela frequência, aquilo se condensa depois. Acontece o que eles dizem, né? Que é o colapso da função de onda, e aquilo se materializa na tua frente, na matéria. Você se alinha com aquilo. Agora, como que aquilo chega para você? Cai do céu? Não. Você se conecta às pessoas por acaso. Não é você que determina. Às vezes, uma coisa que parece que é ruim é o que vai te levar para você se alinhar com uma situação, com uma pessoa, que vai te conectar a outra coisa, até você trazer para a tua vida aquilo que você está criando. É assim que funciona, tá? Por isso que eu falo, o caminho é muito importante. Mas mais importante até do que o caminho é você aceitar aquilo que tem no caminho. Porque, primeiro, o caminho ele só vai ser revelado para você quando você já estiver nele. Só que
Se você não aceitar os dias de chuva e os dias de sol que tem no caminho, você vai demorar mais para chegar no teu objetivo. Então, o objetivo é importante, mas o caminho é tão importante quanto o objetivo. Porque muitas pessoas fazem tudo certinho, põem as metas no papel, faz visualizações, faz até hipnose, um monte de coisas. Só que na hora que ingressa no caminho, no primeiro dia de chuva, a pessoa começa. Putz, mas tinha que chover, não sei o quê. Está atrasando o processo. Está atrasando o processo. Dentro de uma semente de laranja, não tem um pé de laranja. Dentro da semente de laranja, tem a vibração de um pé de laranja. Quando a gente coloca aquela semente de laranja numa terra propícia e cuida, adubando e molhando, ela fortalece, ela começa a germinar e começa a atrair do amorfo o pé de laranja que está no universo, assim como tudo. E ela vai crescendo cada vez mais, atraindo cada vez mais, e ela se transforma num pé de laranja. E ela vai dar laranjas. Qual a diferença dessa semente para nós? Nós também somos sementes, e nós estamos aqui para ser sementes na vida dos outros, e na nossa vida e na vida dos outros. Só que nós, a nossa consciência, ela pode vibrar naquilo que a gente quiser. O pé de laranja sempre vai ser um pé de laranja, a menos que alguém vai lá e põe um enxerto. Nós não. Nós podemos. Ah, então eu posso virar um pé de laranja? Não. Mas você pode ter uma fazenda cheia de pé de laranja. Você pode ter o carro que você quiser, a casa que você quiser, pé de abacate, pé de amora, o que você quiser. Basta você vibrar naquela frequência e persistir naquilo até aquilo se materializar na sua vida. Legal, professor. E, professor, última pergunta. Tá? Na verdade, não é nem pergunta. Tem pergunta e tem... Bom, eu falo. A Roseli Bock, underline 1998, pelo Facebook, escreveu assim: Professor Carlos, estou fazendo a técnica do vídeo que você fez ano passado, do programa Missão Ser Feliz, no qual você disse que precisamos anotar os sentimentos em um caderno, quando estamos confusos mentalmente. Estou fazendo e amando o seu conteúdo. Uma pergunta. Você tem algum livro, eu escrevi aqui rápido, você tem algum livro para indicar da lei da atração? Manda beijos a todos de Salvador, Bahia. Bom, primeiramente, beijos a todos de Salvador, a todos de Amargosa, a todos de Santo Antônio de Jesus, a todos de Pituba, de Simões Filho, de Feira de Santana. Estou lembrando aqui de algumas cidades que eu já passei, fazendo palestras, cursos. Um beijo para todo mundo aí e para todas as cidades que eu não comentei aqui. Cabula, Baixa do Cabula. Vamos lá. Eu tenho no Telegram um material completo sobre um estudo da lei da atração que eu mesmo criei. É gratuito. Eu tenho, nesse mesmo grupo do Telegram, aí teria que instalar o Telegram, tem um link lá que vai te direcionar para um conteúdo do meu YouTube, onde eu tenho 45 vídeos de mais de 1 hora falando sobre lei da atração. São 43 ou 45 vídeos, com mais de 1 hora, tem uns lá de 2 horas, falando sobre técnicas, exercícios da lei da atração. Nós estamos falando aqui de mais de 100 horas de conteúdo. E lá também tem, sim, indicações de livro, como, por exemplo, posso te falar um, que é do Neville Goddard, que se chama O Sentimento é o Segredo. É um livro muito bom. É um livro para ser lido assim várias e várias e várias vezes. Mas o melhor livro, que foi o primeiro que eu li, é um livro escrito em 1890 por Wallace D. Wattles, que se chama A Ciência para Ficar Rico. Tá? Eu costumo dizer que foi a partir daí que foi criado todos os outros. Tá? E esse livro ele foi publicado antes de 1900.
tá? Mas ele foi escrito em 1890 e foi publicado em 1901. Chama A Ciência para Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. É um livro muito fácil, de entendimento muito fácil. Hoje vocês podem também ouvir esse livro no YouTube, né, como audiobook. Então são os dois livros. Né? Tem muitos outros, tem livros do Joseph Murphy, do Bob Proctor, tem diversos, né? Neville Goddard, aí já também vem mais uma questão religiosa, mas também são muito bons. Mas esse, O Sentimento é o Segredo, e esse, A Ciência para Ficar Rico, são dois que eu super indico. Uhum. Eu tenho, quando eu comecei a ler sobre a lei da atração, eu li primeiro o livro, aquele O Segredo, depois tem até filme, eu tenho um vídeo, DVD dele, né? Que é super legal. E o meu segundo livro foi esse daqui, ó. Peça e será atendido. Muito da bom também. Esther Jerry Hicks. Muito Então, é bom muito também. bom. Então, Mas assim, a gente dá dica, gente, porque assim, o professor trabalha com isso, ele tem a mentoria. Então, assim, é lógico, né? A gente sempre quer ter ali, né, como é que eu posso dizer? Um norte, né? sim. Pra gente começar a aprofundar. E esse da ciência para ficar rico, que você falou, foi, eu acho que o terceiro ou quarto que eu li também. É muito bom. Mas assim, gente, o bom é você ter o livro. Por quê? Porque aí você pode voltar, você faz a anotação nele, Exatamente. volta. Às vezes a gente fica com uma dúvida e aí a gente quer. A gente fica com uma dúvida e a gente volta no livro, porque às vezes o que acontece? A gente acaba lendo rápido, ou às vezes a gente lê rápido e não presta atenção, e não pode ser assim, tá? Vocês têm que ler, pensar. Eu mesma tenho uma técnica, professor, que eu escrevo, eu tenho um caderno, eu gosto de ler o capítulo, destrinchar ele e escrever no caderno tudo que eu entendi. E deixo lá. E faço isso com todos os livros. Cada caderno, cada livro que eu leio, pode ser 400, 500 páginas, eu faço isso no capítulo. Porque quando tiver alguma dúvida, eu vou no caderno, eu sei que eu fiz para aquele livro, e volto nele, e parece que é muito engraçado. Volta, sabe, o momento que eu li, aí vem aquela dúvida, eu já respondo ali, né? Então é muito bom isso, é uma técnica que eu assim passo para vocês, espero que vocês façam também. Você faz isso também, professor? Sim, eu faço isso também. E eu estava vendo aqui alguns também, para ver se eu lembro. Tem um que é o Pense e Enriqueça, também é um livro muito bom. Esse aqui, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, A Lei da Compensação, Uma Fortuna ao Seu Alcance. Esse aqui é aquele que você falou, O Segredo. Esse aqui é muito bom, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Isso é bom. Esse livro é muito bom. Muito bom. Outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês. Se vocês estão querendo entrar nesse joguinho de prosperidade, né? Prosperidade, no caso, financeira, né? Porque a prosperidade, na verdade, não é só financeira, né? Mas, primeira coisa, honre os autores, tá? Então, ainda que você, neste momento, você não tenha condição, você vai encontrar no YouTube conteúdos, vai poder ouvir o audiobook, até PDFs você consegue gratuitamente. Mas tão logo você tenha a condição financeira, vai lá e compra o livro, tá? Nem que não seja para ler. Se você já leu, já entendeu, mas vai lá e compra o livro, ó. Esse aqui é muito bom, A Magia. A Magia é muito bom. Enfim, tem muitos. Eu, aqui do meu lado aqui eu devo ter, porque todos os dias eu pego um, né? Mas assim, eu leio muito rápido, então, mas enfim, tem muitos livros aqui. Tem esse aqui também, ó, professor. A Lei da Atração para a Vida, o Amor e a Felicidade. Muda a sua vida num instante. Esse também acho que foi o quinto, o sexto. E tem esse que eu adoro, que é da Louise Hay. O pessoal conhece a Louise Hay. Sim. Que é a
Você Pode Curar Sua Vida, né? Tem um livro super Sim, famoso, sim. tem vários outros livros, né? Mas esse é o que o pessoal mais fala. E tem esse aqui da Lucy Hay que eu tenho, que é o Poder das Afirmações Positivas. Então, Poder. assim, esse é muito legal. Então, vou abrir um aqui para a gente ler uma afirmação. Tem esse, conexão com a prosperidade, Muito legal. viva a sua missão, destrave a sua vida, respiração, o caminho da cura, saindo das dívidas. Tem muita, 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 muita coisa. Agora, os principais, e aí se você quiser, Paulo Coelho, Manual do Guerreiro da Luz. Comece com O Sentimento é o Segredo e com A Ciência para Ficar Rico. É isso Leia um mesmo. pedacinho para nós, professora. O qual você quer? Não sei, você falou que ia ler um pouquinho de um Sim. livro? Tá. Ah, e Eu vou tem esse abrir aqui, ó. Esse aqui, Minha Lição de Fé. Esse fui eu que escrevi. Esse fui eu que escrevi. Então, esse aí, quando você vier para o Brasil, eu vou te encontrar e eu quero autografado. Aliás, gente, no segundo semestre, eu quero visitar todos os meus terapeutas holísticos aqui, todos no Brasil, né? E quem sabe um dia, né? Vou também visitar o professor, quando ele não estiver aqui, eu vou visitar o professor lá em Portugal. Aqui você tem que vir me visitar aqui. Aí eu vou visitar, a gente tem muita coisa legal que nós vamos fazer. Então, a afirmação de hoje, gente, eu abri esse, tá? Saiu a página 59. Então, vou ler uma aqui. Meu coração está cheio de amor e sei que o amor abre todas as portas. Então, meu coração está cheio de amor e sei que o amor O amor abre todas portas. as portas. A única coisa real que existe é o amor. Agora, deixa eu dar uma dica aqui em relação ao amor, né? As pessoas falam muito de amor, amor condicional, incondicional e tudo mais. É assim, tá? Nós ainda estamos muito aquém de nos conectarmos com o amor em essência. E eu vou explicar por quê. Só existe uma possibilidade. É você se amar em plenitude. E ninguém se ama em plenitude. Porque se a gente se amasse em plenitude, primeira coisa que iria acontecer, a gente não morreria. Tá? A gente não morreria. A gente poderia escolher virar... É que nem o elétron, né? Ser onda ou matéria. Como Jesus, por exemplo, talvez foi nesse ponto que ele chegou. Talvez ele começou a eliminar informações negativas, e ficou em equilíbrio. Aí eliminou mais negativo, já estava em desequilíbrio. Aí ele teve que eliminar positivo, até que eliminou tudo. Quando eliminou tudo, ele vira o que quiser, tá? Pode ser onda, pode ser matéria. E por que eu falo que a gente está muito longe de chegar no verdadeiro sentido do amor? Porque se a gente se amasse verdadeiramente, em plenitude, a gente não se envenenaria. Mas o se envenenar não é só com comida, tá? Não é só com comida. A gente nem comeria. Já começa por aí. A gente se alimentaria da pura energia. Porque nós temos tudo que nós precisamos para viver sem comer. E por que nós não conseguimos? Eu sei que é um pouco pesado para quem está ouvindo isso a primeira vez, mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você come uma folha de alface, você está comendo o quê? A folha de alface, ela germina da terra, ok? Da terra. Tudo que tem na terra você tem. Do pó viestes, ao pó voltarás. Todos os elementos que tem na terra, o nosso corpo tem. Porque nós viemos da terra. Nós viemos do pó das estrelas. Ela se alimenta da água, nós também temos água. E ela se alimenta do quê? Da fotossíntese do sol. E nós também temos a energia do sol ao nosso dispor. Só que nós ainda somos muito primitivos. Nós somos mais primitivos do que um carro. Sim, porque o carro, você encosta no posto e coloca o combustível direto. Você não... Dentro do carro não tem uma usina de cana
que vai moer a cana, triturar a cana, fermentar a cana para virar combustível para o carro andar. Não, você já põe o combustível direto. Nós ainda trituramos a cana, comemos a cama, moemos a cana para reabsorver a energia que está aí a nosso dispor, tá? E quando que a gente vai conseguir isso? Aí a gente está no caminho do amor, tá? Outra coisa, então é com o alimento, né? Com o alimento, com os pensamentos, com os sentimentos, com as raivas. Enquanto a gente se ferir, enquanto a gente se magoar, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não pode amar ninguém. Eu estou falando amar na plenitude. Eu sei que você ama seu filho, eu sei, mas é um amor assim, digamos de 0 a 10, é 0,0001, tá? O nosso amor está mais ligado ao controle do que ao amor propriamente dito. O amor, quando você amar de verdade, não vai ter separação. Você vai sentir a dor no peixe, que é fisgado. Você vai sentir a dor numa folha de árvore que cai, ou vai sentir a sensação, né? Você vai estar conectado, conectada a tudo, tá? Mas o que nós podemos fazer para a gente já começar a se desenvolver a partir do que nós somos? É você começar a se honrar. Você começar a, sabe, se amar no sentido que a gente conhece como amor, de você se valorizar, de você se perceber como divindade, porque a partir do momento que você começa a trazer esse amor para dentro de você, você começa a abundar de amor, né? E ao abundar, você vai começar a ter amor em abundância, não em plenitude, em abundância, tá? E vai começar a transbordar, vai inundar de amor e vai começar a transbordar esse amor. E aí você está no processo já. Porque quando você transborda, você não escolhe para quem ele vai. Ele tanto vai para quem merece, como vai para quem precisa. E nós ainda estamos muito aquém de entregar amor para quem precisa. Porque sabe quem precisa de amor? São os homens que fazem guerra. São os pais que estrupam filhos. Esses que precisam de amor. São os ladrões que matam pessoas. Esses que precisam de amor. Olha como a nossa consciência ainda está muito aquém. A gente sempre tem uma justificativa. Ah, não, mas isso daí eu não posso, né? Pois é. Mas esses é que precisam de amor. Agora, quando você transborda de amor, você não escolhe para quem vai. Esse amor, ele vai como uma forma de onda e vai contaminando, contagiando todos os demais. Eu não sei se fui claro aqui, professora, mas é meio confuso, né? Não, foi super claro. Eu tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui com a gente hoje no Instagram e as pessoas que vão estar lá no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica, também vai deixar comentar, também vai mandar aqui a mensagem que eles sempre mandam para nós, né? Para a gente fazer esse encontro nosso. Tenho certeza que você falou, respondeu várias perguntas, né? E até assim, até essa pergunta, que foi uma pergunta diferenciada, que o Rogério Rodrigues falou sobre a dupla fenda, também uma pergunta, às vezes, que as pessoas às vezes não entendem. O Hélio Couto fala muito sobre a dupla fenda, mas às vezes é difícil o entendimento. E você, professor, falou de uma forma mais simples. E isso que é o interessante. Quando você responde mais simples, a gente consegue conectar. Por isso que, quando você traz, né, essas respostas para nós, o pessoal, tanto os ouvintes lá na Rádio Web, quanto no YouTube, aqui no Instagram, lá no TikTok, ou pelo site, né? Você traz essas perguntas para você, você faz de um modo tão simples de entender que eu tenho certeza que não tem como alguém ficar com dúvida. Então, assim, eu agradeço mais uma vez a gente estando aqui nessa quarta-feira, dia 10 de maio. E se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem participar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Carlos Magalhães, vou deixar tudo. E lá você pode assistir de novo lá no canal do YouTube também. Gratidão, Gratidão. professor.
Boa noite a todos e qualquer dúvida, qualquer pergunta é só deixar aí que no próximo programa nós responderemos. Até Beijo, o próximo. professor. Até. Tchau, tchau.